falar sobre o lucro operacional. Lucro operacional é o lucro das atividades da empresa. Então ali estão, da receita bruta, além das deduções, são deduzidos os custos, que é sacrifício para a obtenção, para a produção de bens e serviços, e as despesas, que são os sacrifícios para obter receita, ou seja, despesas da atividade meio. Bom, e para calcular o lucro operacional, a gente tem que deduzir do lucro bruto as despesas operacionais. Né? Tá aqui, ó. Deduzir do lucro bruto as despesas operacionais. Então vamos lá. Quais são as despesas operacionais? Nós já falamos, mas aqui está mais detalhado. São as despesas de vendas, as despesas administrativas, as despesas e receitas financeiras e as outras. Então, o que são as despesas de venda? Despesa de comercialização, de distribuição, aí entra tudo. O salário do vendedor, o combustível do veículo, a depreciação do veículo que realiza a venda, o caminhão que entrega, né? Abrange desde a promoção do produto até a sua colocação ao consumidor. Entra marketing, despesa de propaganda, marketing, merchandise, o que for. Despesas administrativas, o que são? São os gastos do escritório, visando a gestão da empresa. O salário do diretor, a energia elétrica daquela área administrativa, o salário da secretária, do auxiliar, do técnico, toda a equipe de administração da empresa. Despesas e receitas financeiras, que são juros recebidos e os juros incorridos, eles são juntos, né? A gente chama resultado financeiro líquido. Então as despesas são as remunerações de capital de terceiros, como juros, comissões bancárias, descontos concedidos, são despesas financeiras. Aqui não são os descontos incondicionais concedidos, aquele que tu negocia na hora da compra. Aqui são os descontos comerciais concedidos. Então você está pagando uma prestação e nessa possibilidade de pagar a prestação, a última é gratuita, se pagar sempre em dia, ou se pagar até determinada data você tem um desconto, e isso aí é desconto comercial, é uma despesa financeira. E o que são as receitas financeiras? São as oriundas de aplicação financeira, juros recebidos, descontos recebidos, que a empresa também recebe descontos, né? E o que seriam outras receitas e outras despesas? São as despesas operacionais não enquadradas nas demais. Por exemplo, despesa tributária, que não são aqueles tributos incidentes sobre venda, são outros. Por exemplo, o IPVA do veículo, dos veículos da empresa é uma despesa, outras despesas, despesa tributária. Outro exemplo, taxas de cartório, taxas de alvará sanitário, é despesa tributária, também estaria aqui. Outro exemplo, venda de sucata, lucro de participação de outras empresas. Então a empresa compra a ação de outra empresa e ganha o dividendo. Esse dividendo vem para a empresa recebe, é outra receita, seria outra receita. Tá certo? Bom, e aí nós vamos para depois do cálculo do lucro operacional, nós temos o lucro antes do imposto de renda, que ganha o nome de LAIR, né? O apelido de LAIR. Lucro antes do imposto de renda é o lucro adotado como referência para a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro. Atenção, o professor não usou a palavra imposto, porque contribuição social sobre o lucro líquido não é imposto, é uma contribuição. E, portanto, o termo mais correto seria tributos incidentes sobre venda. Por que está imposto aqui? Porque esse material foi produzido pelo próprio autor do livro, no caso José Carlos Marion, né? Na prática, a base de cálculo do imposto de renda é o lucro real, não é o tal do LAIR. Didaticamente a gente fala em LAIR porque ele é o mais aproximado do lucro real. Esse lucro real é apurado num livro próprio que é chamado de LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. É um livro em que segue os preceitos da Receita Federal, porque, para quem não sabe, esses dois tributos aqui, o imposto de renda da pessoa jurídica
e a contribuição social sobre o lucro líquido são tributos da União, que você paga para o governo federal. Então o governo federal, a Receita Federal, diz como é que se faz esse LALUR, tá? A gente já vai falar sobre ele. Ao LAIR, para chegar nesse lucro real, são realizados ajustes que são chamados de adições e exclusões. Então, adiciona ao lucro aquelas despesas, ao lucro antes do imposto de renda, aquelas despesas que o fisco diz, não, essa despesa não pode. Vou dar um exemplo bem clássico. A empresa tem uma frota de vendedores e frota de carro que circula o estado inteiro. E vários vendedores daqueles cometem infrações, recebem multas de trânsito. Algumas empresas pagam essas multas. A Receita Federal olha, não, a empresa não pode considerar essa despesa para diminuir o lucro e pagar menos imposto de renda, porque a multa é uma penalidade personalística. Quem é multado é a pessoa que cometeu a infração. É do bolso dela que tem que sair, né? Outro exemplo seria gastos significativos com alimentação, né? Gasto com alimentação, festas, a empresa paga uma festa para os funcionários, aí, aquelas despesas recorrentes, janta e tal. Aquilo a Receita Federal diz, isso aí não é despesa do negócio, da empresa. Não aceito. Então, pega-se o LAIR, o lucro antes do imposto de renda, e diz assim, essas despesas que eu não aceito, você tem que adicionar. Adicionar, tá? E assim também tem casos de despesas que você pode excluir, não estão na DRE da empresa, mas você pode trazer para aquele cálculo para fins de abater ou para fins de chegar no lucro real sobre o qual vai ser aplicado a alíquota de 15%, regra geral, né, para se calcular o imposto de renda. Com o fim da classificação das receitas e despesas não operacionais, porque isso mudou, atualmente o LAIR passou a ter o mesmo valor que o lucro operacional. LAIR e o lucro operacional é a mesma coisa. Bom, lucro depois do imposto de renda. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido esses dois tributos, o imposto de renda e a contribuição social, são calculados com base no lucro da empresa. Base de cálculo não é exatamente o lucro apurado pela contabilidade, mas o lucro apurado segundo a legislação do imposto de renda, que é o tal do lucro real, que você apura, que a empresa apura no LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Então vejam aqui, a gente tem uma síntese. Lucro antes do imposto de renda, você calcula o imposto de renda à base de 15% sobre o lucro real e a contribuição social sobre o lucro líquido à base de 9% sobre esse lucro real, tá? O cálculo não é tão simples assim, mas para o nosso exercício, para a nossa compreensão do cálculo, é assim, tá? Inclusive, para quem não sabe, o valor que a empresa paga a contribuição social sobre o lucro líquido é dedutivo do imposto de renda, né? Então, o lucro real é apurado no livro de apuração chamado LALUR, a parte da DRE. A apuração da provisão para o imposto de renda é feita nesse LALUR e são feitas adições ou inclusões, como, por exemplo, o senhor explicou, multas contabilizadas como despesa, depreciação excessiva, porque a Receita Federal aceita uma depreciação padrão, né? Mas eu acho que comentei lá na época que a gente teve a aula presencial que a depreciação dos móveis de um escritório de advocacia, na prática, é muito menor do que a depreciação de móveis de uma creche, lembram disso? Só que para a Receita Federal, um móvel, em regra geral, dura 10 anos, então a depreciação tem que ser 10% ao ano. Então, se a creche fala com o fiscal da Receita Federal, olha, mas o meu móvel não dura 10 anos, dura só 5 anos. Aí o fiscal falou, se você depreciar em 5 anos, o que contabilmente pode fazer, quando chegar no LALUR você vai ter que fazer o ajuste para ser equivalente a 10 anos. Ou seja, a despesa de depreciação será menor, né? E, portanto, o lucro um pouco maior, né?
Exemplos de exclusões, né, do lucro antes do imposto de renda para chegar no lucro real. Então, são deduções permitidas como prejuízo de exercícios anteriores. Essa é a principal. Se a empresa teve durante muitos anos prejuízo e aquilo se acumulou, quando ela tem lucro, ela pode amortizar, pegar um pouco daqueles prejuízos passados e diminuir o lucro desse ano para pagar menos imposto de renda. Então, esse é o principal item. Mas tem outros, contribuição para fundo de previdência dos empregados, né? Que a gente viu a participação quando a empresa deposita num fundo para fortalecer a previdência dos empregados dela, né? Criar um fundo de previdência. Muitas empresas fazem isso, né? O Banco do Brasil tem, a Petrobras tem, empresas grandes normalmente têm esse tipo de coisa, né? Então, uma parte do lucro é destinado a esse tipo de previdência, né? Então, isso pode ser dedutível lá, né? Dedutível para fins de imposto de renda, né? E aí nós chegamos no lucro líquido. E esse lucro líquido, antes, né, calculou o imposto de renda, né, lucro antes do imposto de renda, calcula o imposto de renda, contribuição social, você chega no lucro depois do imposto de renda. O lucro depois do imposto de renda, ele é deduzido das participações, que são estas e elas precisam necessariamente estar nessa ordem, porque tira uma, diminui o lucro, calcula a outra. Tira a outra, diminui o lucro, vai calculando sempre assim uma em cima da outra. Então, as deduções são deduções participação de debenturista, títulos de longo prazo com garantia. Através das debêntures, as empresas solicitam empréstimo ao público geral, pagando juros periódicos e concedendo amortizações regulares e participação no lucro, como é o caso. Participação de empregados e administradores, participações obrigatória constitucionalmente, porém desestimulada no caso dos administradores, pela legislação no que tange os limites do imposto de renda. Participação de partes beneficiárias, vejam, aqui está junto, né? Mas a gente primeiro tira a participação do empregado para depois tirar o do administrador. Então, se você tem um lucro de 100, tirou 10% para empregado, sobrou 90. Aí o 10% do administrador não é sobre 100, é sobre o 90 do empregado. Atenção, tem exercício na lista sobre isso, tá? No último vídeo eu falo sobre esses exercícios aqui e mostro os exercícios para vocês. Nós temos a participação de partes beneficiárias, são títulos negociáveis sem valor nominal que dão direito à participação nos lucros anuais da empresa, normalmente concedido a pessoas que tiveram atuação relevante na empresa, como por exemplo o fundador, sócio fundador tem participação, ele ganha, né, é duro, mas é uma verdade, ele ganha um dinheiro para não ir mais na empresa, não dar palpite, não encher o saco, não devia ter gravado isso, né? Mas é uma verdade, né? É uma parte beneficiária. E contribuições para instituições de previdência, fundo de assistência dos empregados, as contribuições com finalidade de complemento de previdência complementar aos funcionários segundo limites fixados na legislação do imposto de renda. O professor não sabe quais são os limites exatamente, mas são parecidos com os limites que você tem também no imposto de renda pessoal, tá? Bom, e aqui nós temos a DRE, um modelinho de DRE que é divulgado na Comissão de Valores Imobiliários para você memorizar, né? Receita bruta, deduções, imposto sobre venda, receita líquida. Custo dos produtos ou dos serviços vendidos, lucro bruto. Despesas operacionais, resultado antes das despesas de receitas financeiras, resultado antes dos tributos sobre o lucro, né, que seria o LAIR, contribuição social sobre o lucro líquido, provisão para imposto de renda, resultado líquido, participações, resultado líquido do período. Ficamos aqui que o vídeo já está um pouco grande. Até logo.